Alô, meus amigos e amigas dos ferros, do canal da Growth. Quem é que está comigo hoje? Para passar uma ponta de dorsal, porque eu acho que vai ajudar o físico dele. Meu amigo Lecão. Galera, beleza? Vai ser uma honra ser treinado Honra nada. puxadinha. O cara que já viveu o bodybuilding mais de 40 anos. É 4 décadas. Então esse treino vai ser uma aula e fazer o que a gente gosta, o que a gente ama. Treinar. Quantos anos você tem? Eu tenho 28 anos. Tá vendo como sardinha é velho? O cara tem 40 só de treino. Mas dá pra ajudar, eu sei que eu vou ajudar, eu consigo ajudar. E eu tô outra coisa, eu tô meio pré-treino pra poder treinar ele. Bicho, tão ferrado! Então vamos, ó, nós vamos tentar ponta de dorsal, que é exatamente isso aqui, ó. Dá uma abrida de costas pra gente ver. Faz uma expansão. Duplo bíceps. Nessa posição das costas, dá pra vocês entenderem. Porção alta das costas, os puxadores vão puxar mais atenção para essa parte do músculo. A parte baixa, que é a hora que ele vai fazer a expansão dorsal, ele vai, ó, ele põe e vai abrir. Quando ele abre as costas, as pontas de dorsais também tem que estar aparente para ficar com um triangulamento. O triangulamento é a cintura escapular com a cintura fina. Esse triangulamento, quanto maior no em cima do palco, melhor para trazer o aspecto para o árbitro. Então o que nós vamos tentar? Nós vamos tentar dar estímulo aqui, ó, de serrátil anterior com dorsal. Tem como isolar, Sardinha? Lógico que não. Não estamos falando isso. Nós vamos dar mais ênfase na parte alta com alguns movimentos que ele vai fazer no crossover. Porque normalmente as pessoas têm a tendência a fazer... todo mundo sabe que costas trabalha bíceps e peito trabalha tríceps. O que nós vamos fazer? Nós vamos inverter um pouco esse valor porque vamos colocar inclinação no puxador. E aí não é bíceps, é tríceps. Puxador aberto na frente. Normalmente, quando você fica embaixo da máquina no puxador tradicional, não é que seja errado ou certo, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, hein? Tudo é certo, desde que tenha uma metodologia para aquilo. Por que nós vamos fazer aqui? Porque eu quero. Foda-se, tá bom? O vídeo é meu. O vídeo é meu, eu faço o que eu quero. Nós vamos fazer aqui para tentar usar um pouco menos o bíceps. Porque o bíceps, normalmente, ele é muito usado. Quando você está embaixo e o cabo verticalizado, exemplo, fiz a pegada mais larga que o ombro e entro lá na máquina, puxador, que vai ter o rolete, um puxador normal. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu for trazer a barra, normalmente, é todo mundo flexionar o cotovelo. Então, os bíceps e braquiais ficam trabalhando em primeiro lugar, as costas trabalham depois. O certo é você afundar a cintura escapular, depressão da escápula, ó, se depleta e aí já vem com o cotovelo. Se você está exatamente embaixo da rodando, ó, como está aqui, o cabo vai ficar vertical. E aí o bíceps é usado, porque é a flexão do cotovelo. E se você não fizer no puxador, inventar fazer uma variação, e você vai para trás e fica inclinado para frente, ó. Põe a mão na dorsal, velho. Ó como está acionada. Tá mesmo. Põe a mão no bíceps. Tá solto. Tá soltinho. Entende? Você inclinou. E aí o tríceps está acionado. Porque eu estou inclinando para frente. Punho em extensão. Não em flexão, nem em hiperextensão. Ó, neutro. Vem para baixo. Externo. Inclina. Para. Ó, inclinei de novo para frente. Aí vem, ó. 1, 2. 1, 2. A ideia é quando chegar aqui, vai ficar um palmo, chegou aqui, fica um palmo do externo e um palmo do queixo, assim, ó. E você fica inclinado para frente, caindo. Isso. Agora pensa, um palmo, não precisa puxar mais que isso. Isso, ó, e volta. Percebe que você está acionando a dorsal e não está pensando em fazer flexão do cotovelo. Verdade. Para baixo. Ó, o ombro, para baixo. De novo, para baixo. Olha, já Para senti. baixo. Ó, para baixo, sempre para baixo. Um palmo do teu queixo. Isso, quanto menos a barra chegar perto do queixo, melhor. É isso aí, ó. Percebam que para ele vai ainda melhorar ainda a própria percepção,
Porque se ele deita embaixo da barra, qualquer peso fica pesado. E eu senti a dorsal. Sentiu? Senti. E nada de bíceps. Nada de bíceps. Esse é um truquezinho que você pode colocar, inclusive, no meio das séries. Exemplo, comecei com uma remada, fiz uma remada pesada, fiz um terra, etc. Passei para o próximo movimento, fiz uma remada horizontal apoiado. E, de repente, coloco esse aqui em terceiro. Nem mais, nem menos. Esse é um movimento que não é de força, não é de força absoluta. É um detalhe, propriocepção, para acionar melhor as grandes dorsais. Experimenta de novo, ficar mais inclinado ainda do teu queixo. Um palmo. Isso aqui, ó. Ó. A mão. Isso, velho. Traz. Isso. É inclinado para frente, como se fosse você vai cair. Aí. É isso aí. Ó. E outra. É isso aí. Olha como chega próximo da fadiga muito rápido. Tudo bem, colocou. E outra, não subir a carga, hein? Não subir a carga. Ó. Ele já começa a usar outros músculos estabilizantes, porque já chegou na fadiga. Posso olhar? Pegou bem. Lembra sempre uma coisa. Estou admirado com essa técnica dele. O bíceps, ele é sempre um coadjuvante de alguma coisa. Vai fazer abertura para peitoral. Você faz um crucifixo pec deck, é o bíceps, não é o tríceps. E é um movimento exatamente o contrário. Normalmente, para fazer peito, é tríceps, porque quase todos de empurrada é tríceps. É uma alavanca, né? Ele empurra o tríceps, né? E o bíceps puxa. Aqui, só pelo fato de você ficar inclinado, você usa menos o bíceps. O que acontece? Você pode fazer mais movimentos, mais séries, e o bíceps não vai cansar antes. Não vai cansar. Né? As meninas costumam fazer muito isso, hein? Menina vai lá, puxador aberto atrás. Pega fechadinho e faz atrás do pescoço. Mas pera lá, se o nome do exercício é puxador aberto atrás, faz aberto, porra. Hã? Se for puxador fechado, você faz fechado. Tá bom? Agora, puxador aberto atrás é puxador aberto. Então, abra a pegada, para não pegar tanto o bíceps. Aí, experimenta fazer esse truquezinho do sardinha, que vai ficar inclinado para frente e não vai pegar tanto o bíceps, não vai fazer tanta flexão do cotovelo. Lembra, não joga o ombro para frente, o ombro é baixo, como se fosse você quer ficar jogando o ombro pro chão. Aí, ó, não precisa aumentar a velocidade. Fecha um controle, isso, e afunda o ombro. Quanto mais o ombro baixo, melhor. De novo. Já tá dando fadiga, né? De novo, inclinado. Outro. Isso. Tô com você. Te ajuda um pouquinho. Só algumas repetições. Afunda o ombro. Isso. Um palmo. Outro. É isso. Pode jogar. É isso, hein? É isso. Gostei, Sardinha. 3 séries com o mesmo peso. Nós aquecemos com esse peso e já fez as 2 séries seguidas. Não fiz progressão de carga. Por quê? Outra coisa muito importante. Vamos dar um exemplo. Eu estou passando um movimento que ele está conhecendo agora. Por que vai fazer progressão de carga para chegar num limite de carga? Não vai adiantar, porque ele está entendendo o movimento. Então, a sua propriocepção, ela vai vir com o passar dos treinos. Hoje não é dia de colocar exagerado para ele fazer 6 repetições. Fez umas 15. Por quê? Porque ele vai aumentando a propriocepção dele. Pegar a coordenação motora primeiro do movimento para depois ter progressão de carga. Exatamente isso. E um palmo, não precisa puxar muito. Aí, agora diminui a velocidade. Isso, legal. Fica inclinado para frente, como se fosse vai cair. Ó, agora vai acionar, ó. De novo. De novo. De novo. Joga sangue. Agora tá pegando a mancada. E alivia o bíceps. Agora vai chegar e tum. Ok? Soltou. Nunca senti a dorsal desse jeito. É mesmo, velho? Nunca desse jeito, não. Maravilha. Bom demais. Já bom vou demais. comentar com o tenente. Tô aqui, né? Às vezes eu ajudo, né? Um ajuda o outro. Tenente José, É, ele que tá me acompanhando. eu só vou falar uma coisa para vocês. Tenente Eusébio é o primeiro campeão do Sardinha Classic. É o primeiro? É o primeiro campeão, ele ganhou em 2019, ganhou tudo. Ganhou a Special Forces, ganhou a Senior, a Open e depois ganhou o Overall. E esse ano eu estarei lá.
Cara, eu queria ver. É que a gente fica muito separado, né? Ele com o trabalho dele longe e tudo mais, e eu em Ribeirão Preto. Então, quando eu venho para cá, não casa muito, né? Por isso que eu não consigo pegar todo mundo aqui. Mas eu queria tanto encontrar com ele de novo. Faz tempo que a gente se vê. Um amigo muito querido, homem de bem, né? E um representante das Forças Armadas. Eu já viajei com ele 2 vezes, ele é um cara sensacional. Sensacional. E outra, né? Se transformou naquele técnico que vive, né? Ele sofre, chora com os atletas, né? Ele ama o que faz. Ele faz porque gosta mesmo. Sim. O olho dele brilha quando vê o atleta ponto para subir num palco. Verdade. Isso é bonito para um profissional. É porque o nosso esporte, cara, se for parar para pensar, as pessoas não estão entendendo ainda quando estão no início. Mas o nosso esporte é visceral, velho. É coração a hora inteira. Ninguém é automatizado. A gente fala das redes sociais, nós estamos aqui passando coisas para vocês, que normalmente nós temos que fazer isso, porque o engajamento vem de vocês quererem realmente que o vídeo continue. Você quer ficar ali, ligado. E é isso que nós queremos de você. Mas, isso aqui, ó, é sentimento a hora inteira, cara. Para puxar um atleta, quando o atleta, você tem que estar puto com as suas coisas. Aí o atleta pagou você, fez um trabalho, ou está em permuta, não importa. O coach, que não vive a vida do atleta, ele acaba sendo, os atletas acabam deixando ele para lá. Todo coach, né, que o cara é fervoroso, que é apaixonado pelo que faz, o atleta, ele sente, é visceral, não tem como, não adianta. Não adianta dizer que ele vai ficar imune. Não vai. Vai chorar, vai sorrir junto com o atleta. Ele sorriu, ele chorou, ele se emocionou por cada resultado que foi trabalho meu e dele. Próximo movimento, isso dá para fazer. Eu tenho lá na Sardinhas Jean uma máquina que eu adaptei para isso, que tem um suporte para o pé, mas o Lecão não precisa fazer. Então, o que nós não fizemos esse movimento, ó, ponta de dorsal, inclinado para frente, bum, ponta de dorsal, ó. Não vai trabalhar a parte de baixo das costas nem perto do lombar. O que você faz em seguida para trazer também mais contração, só para trazer um pouco mais de fluxo do sangue? Entra embaixo da máquina, deita, não vai ter suporte. Então você pode soltar a cintura escapular, que não vai ter problema, não vai ter peso axial. Você solta e traz o umbigo. Solta e traz o umbigo. Solta. Ó, cintura escapular foi e voltou. Aí o bíceps vai ser um pouco mais acionado. Só que como você não cansou ele no início, então agora ele vai ficar descansado para você puxar. E você vai sentir nas costas. Ó, encolhe. A sensação é você encolher as costas. Espreme as costas e volta devagar. Sem levantar. Ok? Tá? Sem exagero de abertura nem nada. Aí entra bem embaixo. Vem bem para frente. Isso. E deita lá. Agora, o punho vem. Você vai trazer o umbigo, mas ele vai... A sensação é trazer o umbigo, mas você não consegue trazer exatamente ali. Entende? Então, traz os cotovelos lá pro chão. Lá pro chão e volta. De novo, cotovelo pro chão e volta. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Você pensar em puxador e remada. É só um complemento. Como nós fizemos aqui, ele não trabalhou tanto o bíceps, agora já usamos um pouco mais de bíceps. Ó, e o Lecão, ele não consegue fazer a extensão do punho, por causa é uma adaptação que ele fez para ele, ó, para poder ter mais força de pegada. Mas você vai sentir a dorsal, velho, é certeza. Posso voltar? Aí. Ó, primeiro, segundo, 2. São movimentos diferentes, com o cotovelo em posicionamento diferente. Quando o cotovelo posiciona diferente, o acionamento do bíceps e do tríceps é diferente, para poder fazer a mesma puxada. Então nós entramos embaixo da máquina, pode fazer no puxador, o puxador tradicional, gente, o básico funciona, né? E não é básico, tá? Não é básico. Puxador aberto na frente não é movimento básico para as costas. O básico para as costas é a remada curvada. Esse é o básico, porque usa a maior quantidade de grupos sinergistas. Ah, Sardinha, invenção louca sua, porque é só fazer o puxador aberto na frente. Ok, ninguém está falando para não fazer. Vai e faz. Uma hora ou outra eu vou lá me divertir. Vou fazer esses 2 movimentos, uma sequenciazinha, que é uma sequência para você usar menos o bíceps e para você aumentar a propriocepção dos dorsais.
Vamos fazer mais uma? Vai lá. De novo. Parado e trás. Ó. Isso. Cotovelo pro chão. Espreme as costas. Espreme as costas. De volta. Espreme as costas. De novo. Aí, ó. E ela vai fadigando devagarzinho. E agora o bíceps começa a usar um pouquinho mais. Ó. Isso, velho. Puxa tudo, espreme as costas. Espreme. De novo. Espreme. E a última. É isso. Sentiu? Pouco mais de bíceps. Um pouco mais de bíceps. Isso. Agora, na primeira base que você falou, eu senti bem a dorsal. A dorsal. É isso aí. Agora você usa um pouco mais de bíceps para poder tracionar, entendeu? Aí não tem como, né? Então nós isolamos o máximo, na segunda já começam a usar um pouco mais. Aí o bíceps já tá... Aí que tem negócio, não tá cansado logo na primeira, entendeu? Não cansou logo no início. E já demos a dorsal. Já demos o pega nela. Já atingiu a dorsal. É isso que nós queríamos. Entendeu? E os dois movimentos feitos no crossover. Você não precisa ficar deslocando pela academia. Para você é bom isso. Entendeu? Para você também. Tem pouco tempo na academia. Se você fizer um puxador e faz uma remada, às vezes, máquina revezada, várias academias não tem essa facilidade, né, que nós temos aqui, de uma máquina ali parada esperando nós, né? Aquela multidão e tudo mais. O que você faz? Pega um puxador, reveza com a pessoa e faz esses dois movimentos, porque você vai ficar só com um banquinho, só um banquinho embaixo do crossover e você vai ficar ali, pelo menos, dentro de uns 15 minutos, dá para você fazer pelo menos umas 8 séries, com toda certeza, 15, 20 minutos no máximo. Né? Umbigo, isso. E aí lembra, eu vou espremer as costas, como se fosse que é o cotovelo pro chão. Isso, velho. Ó, cotovelo pro chão. Percebam que ele está trazendo no abdômen. E é exatamente isso, porque se trouxer para cá, os deltóides posteriores vão ser muito usados. E trapézio idem. Então é sempre uma remada próximo do umbigo, ó. É para cima do umbigo, quase no externo. Ó, espreme lá atrás, segura, de novo, vem, espreme, de novo, espreme, é isso aí, ó, posso soltar, já era. Segunda variação, fizemos um puxador e uma remada, só que o puxador teve primeiro a ideia de relaxar os bíceps no início do seu treino, para você não cansar o músculo sinergista antes de que as costas esteja trabalhada. Então um puxador fazendo uma variação assim é gostoso, faz um movimento diferente, pega uma máquina diferente, um ângulo diferente, isso ajuda. Estímulo, lembra sempre, uma sala de musculação é como se fosse um parque de diversão. Vou me divertir ali, vou fazer um movimento. Tem fundamento? Faça. Se você não sentir, tá tudo bem. Não precisa nem repetir. Fechado? Terceiro movimento, pull down. Pull down é basicamente uma adaptação do pullover. Pullover é impulso para fora, né, no inglês. Só que quando a gente estende o peitoral, as fibras do peitoral, elas se alongam ao longo do movimento. Então o peitoral também trabalha junto com o dumbbell. No caso do pull down, é uma puxada para baixo, pull down. Então nós pegamos a corda para poder aliviar um pouco mais os flexores lunar do carpo, etc. Então, corda, e também tem que ficar inclinado, porque você inclinado, a dorsal já vai acionar. Se você fica aqui, ela não aciona. E aí quando você puxar em primeiro aqui, ó, o tríceps vem muito. Vem muita força de tríceps. Então o que você faz? Espaço. Não precisa dar grandes estabilidades. Por quê? Porque você criando uma desestabilidade, uma instabilidade, ó, aqui, ó, o que está equilibrando? A dorsal. Entende? É a mesma coisa quando eu for fazer crossover do peitoral. Todo mundo faz o crossover do peitoral, pega lá e faz assim, ó, não é? Quando põe uma perna na frente e uma atrás, você tirou o desequilíbrio do corpo de não cair para frente. E se você tira ele, ó, aqui eu tô aqui, vou fazer força. Se eu tirar aqui, ó, a força para não cair, para o meu corpo em pêndulo, é o peito que dá. Então, se aumenta o tempo sob tensão, se colocar o pé para trás no crossover, deixar o peso, se você tirasse a mão, você caía para frente. Entende? Isto é uma outra linha de pensamento que a gente pode adaptar no pull down. Então, pegou o pull down, não faça em pé. Se fizer em pé, tem que fazer com a barra, e aí sim você pode fazer isto.
tem problema. Agora, com a corda, não adianta. Pegou aqui, ó, dá um espaço e inclina, sem abrir exagerado ou colocar um pé na frente e um atrás. Isso aqui, ó, o tríceps vai trabalhar pra caramba no movimento, porque você está estável. Você tem que ficar instável, quase caindo para frente, ó. Ó, agora o que eu faço? Eu trago. Ó, alonguei. As escápulas vêm baixas, ó, baixa a escápula. E abra a mão que eu digo, abra a flexão do cotovelo, você quase estende, ó. Cotovelo quase estendido. Nada de dobrado exagerado. Tríceps. Então, ó, levanta um pouco, inclina. Tô instável, ó. Tô quase caindo para frente. É a dorsal que vai estabilizar. Ó. Entende? Quer ver? Põe a mão na dorsal, velho. Ó. Aqui eu não tô acionando total. Segura ela. Agora, fica vendo. Agora... Percebeu? Eu percebi. E eu nem fiz flexão, não fiz. veio. Agora, Foi todinho pra de torção. novo, soltei. Soltou. Ela tá soltando. Agora, ó. Ativou novamente. Entende? Ó, toda ativada. É isso. E é isso que eu quero que você faça. Isso, inclinado. Não deixa sentar lá para trás. Deixa quase caindo. O peso em cima dos dedos do pé. Do dedão. Isso, velho, isso. Agora eu vou acionar. Ó. Pull down participa da parte alta das costas. Solta o ar embaixo. Enche, solta o ar. É isso aí. Boa. É isso aí. É. Vou lembrar uma coisa. Quando a gente está no palco, normalmente o treino de costas, eu falo sempre para respirar um pouquinho diferente em alguns movimentos. Quando a gente está no palco, várias horas a gente tem que abrir a dorsal e antes de abrir a dorsal nós fechamos ela. Então a gente faz uma soltada de ar assim, ó. Para poder fazer a árvore de Natal. Não é? Então o que você fez? Pull down, você faz assim, ó. Você vai sentir muito mais. A propriocepção aumenta por causa do diafragma. O diafragma soltando o ar, você comprime mais a linha do core e faz com que a dorsal, você afunda a cintura escapular durante o pull down. É de verdade. Parece bobagem, mas faça. Isso aqui, ó. Aqui. Enchi o pulmão. Você não faz tanta contração da dorsal. Aqui, se você fizer assim, ó. Você afunda, o diafragma comprime o transverso e o transverso aperta a tua cintura inteirinha. E a dorsal, você afunda o cotovelo. De verdade. Eu sinto é uma isso. percepção, parece bobagem, mas não. Não, é uma técnica que a pessoa pegar. Não tem eu, não tem. Ativa a musculatura correta. É. É o alto. Com respiração. Com respiração. Lembra de rodar o cotovelo para cima. Isso. Solta o ar agora. Agora. Enche. Solta. Enche. Solta. Isso. Enche. Solta. Outra. Isso. E não solta lá em cima. Fica tenso. Para aumentar o tempo de obtenção. Agora chegou. Isso aí. É o sangue. Isso aí. Percebe que ele pegou a mancada agora? Ó, ele tá soltando o ar como se estivesse posando no palco. Isso aí, ó. Agora sim. Boa, mãe. Agora fadiga. Fadiga. Lecão, conta pra nós. Sentiu a ponta do dorsal? Senti a dorsal inteira nesses 3 exercícios. Quando você faz a remada agora, nós vamos passar para a parte de baixo das costas e tudo mais. Nós queremos fazer um vídeo específico para você que está pensando em triangulamento, ou seja, estimular a ponta do dorsal mais do que a parte de baixo das costas. Lembre-se que as remadas trabalham mais para a parte de baixo, porque você afunda a cintura escapular e as remadas em o cotovelo horizontal, tá bom? E nós fizemos um truquezinho,
faz o puxador normal, como você está acostumado a fazer o puxador aberto na frente, não tem problema nenhum. Agora, o pull down, que nós fizemos hoje, por exemplo, foi um truquezinho de usar na corda, que inclusive pro Lecão é melhor. Né, Lecão? Bem melhor. Se você pegar a barra, fica mais difícil para você chegar no posicionamento, né? Não pode. Tá vendo? E com a corda você alonga bem mais. É. Você consegue chegar num ponto de alongamento mais forte, né? Mais forte. É isso aí. O que nós estamos fazendo? Passando um truquezinho básico para vocês, que vocês podem usar. Quero melhorar minha ponta de dorsal. Experimenta fazer esses 3 movimentos combinados, que você vai sentir as pontas dorsais, que são compostas de ponta de dorsal serrátil anterior, que é aqueles dentinhos que nós temos aqui embaixo, são 3, né? 3 não, vamos colocar 3 dedos aqui que dá para você ver, a grande dorsal e redondo maior, redondo menor, a parte superior das costas. Nesses 3 movimentos, você ganha largura, que na verdade o Lecão, ele já está quando você molda um atleta, é muito melhor, e difícil inclusive, é muito melhor para a própria percepção, o atleta já tem uma consciência. Mas se você treinar como o Lecão para fazer para a sua largura de costa, você vai conseguir o estímulo regional. Fechado? Se inscreva no canal. Lecão, muito obrigado. Obrigado por me escutar. Eu que agradeço. Esse treino foi uma aula, foi uma experiência. Ser treinado puxadinha. Um cara que já viveu, como eu falei no início, Cato Deca, o bodybuilder, um grande profissional na área. E olha, parabéns. Obrigado, meu velho. E outra, ele tá nesse mundo até hoje porque ele ama. Ele não tá aqui por causa de ninguém, não. Não. É escolha dele. Verdade, eu amo. Isso aqui é minha vida. Isso aqui compôs a minha vida e me deu tudo que eu tenho. Tudo. Não é à toa que ele já competiu 140 em uma competição. É isso? 147. Aí. Cheguei perto. Mas aí, a hora que eu subi na 148ª, a Gruf vai estar registrando, o Gu vai estar lá registrando. Todo mundo vai registrar. E eu vou ficar com medo de tomar pau do mesmo jeito. Mas eu vou fazer para ganhar. Quem é que faz para perder? Não é não? Fique com Deus. Um abraço.